Amém, isso é muito importante. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Jó. No capítulo 1. Ele não está funcionando. A primeira verdade espiritual que a gente viu ali é que Jó tinha uma vida equilibrada e sabia estabelecer as verdadeiras prioridades. O equilíbrio que Jó tinha era muito grande, mas o texto deixa de forma muito clara que as prioridades na vida de Jó, que provocavam o seu equilíbrio, estava sobretudo na sua piedade, naquilo que ele cria e praticava de forma constante, louvando a Deus e oferecendo holocaustos pelos seus filhos. De fato, não está funcionando não hoje. Amém. Pode passar um aí, Romulo. Hoje nós vamos ver, e eu faço questão que os capítulos 1 e 2, ele seja bem devagarzinho, sem pressa, porque elementos do capítulo 1 e 2 estarão praticamente dispostos em todo o livro. Então, se você entende bem o que ocorre no início, você vai entender todos os diálogos com perfeição. E a partir de agora nós vamos ver mais duas personagens a entrar nesse enredo. A primeira personagem é Satanás. E o próprio nome dá o sentido de adversário, de acusador. Ele é um anjo caído que confronta e desafia a Deus e acusa e ataca o homem, para poder desacreditar a Deus. Mas isso é feito apenas com sua permissão. E entra também o outro, que é o próprio Deus, no texto das línguas originais, aqui marcado como Shaddai. El Shaddai. E é interessante ter a ideia de qual o nome, o título que está sendo atribuído à divindade nos textos, porque isso localiza o texto no tempo, na cronologia, no registro, e também traz quais são as características de Deus que haverão de ser enfocadas no livro. Então, marcando Deus como El Shaddai, a descrição é daquele Deus que é soberano, que é onipotente, que é sábio, reto, juiz, criador e sustentador, que intervém na vida dos homens para o bem destes, ou seja, para o bem dos homens, e para a sua própria glória. Deus procura invocar a confiança absoluta e incondicional dos homens com base no que ele é, e não com base naquilo que ele faz ou que ele permite. Deus não está obrigado a responder à pergunta por quê de tudo o que acontece na vida. A graça de Deus também fica bem manifesta através desse livro, e a gente vai ver especialmente essa graça no capítulo 42. E hoje, nessa porção, dos versículos 6 a 12, nós vamos ver essa primeira acusação que o acusador faz, não só contra Jó, mas também contra Deus. É uma acusação dupla. Essa acusação ela não é apenas contra a pessoa de Jó, como muitos pensam que é. Na realidade, é uma acusação que traz um duplo andamento. Jó está sendo provado, mas Deus também está sendo acusado. E a função principal do acusador é essa, e nesse texto, no enredo de Jó, ele vai assumir essa proposta. O texto diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, 4 características, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus
e evita o mal. As características morais de Jó foram todas ressaltadas. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Ah, bicho acusador. Versículo 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno, Deus poderoso, nós colocamos nas tuas mãos a nossa vida. E nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, esse grande milagre do entendimento, da compreensão da tua vontade, da tua verdade, da tua revelação. Pai, transforma esse entendimento em atitude e que nós possamos estar mais próximos uns dos outros e glorificando o teu nome com mais facilidade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, versículos 6 a 12, nós vamos ver um conflito cósmico sobre a honestidade governamental de Deus. Esse Deus que é provocado nos lugares celestiais. Versículos 6 e 7, o texto diz assim: certo dia os anjos vieram. É possível que na sua Bíblia tenha filhos de Deus. Essa expressão filhos de Deus é uma expressão idiomática para marcar criaturas celestiais, no caso aí os anjos. E eu gostaria de apresentar aos irmãos um conceito muito interessante. É que no seu domínio, no seu poder, Deus não está sozinho. Ele está diante de um conselho. E esse conselho, participa desse conselho, anjos que estão ao seu redor. Veja, por exemplo, 1 Reis, no capítulo 22, versículo 19. O texto diz assim: Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. Uma prova de que Deus não está sozinho no espaço ao qual ele domina, que é o espaço de sua presença, os altos céus. Está falhando novamente. Salmo 89, nos versículos 5 a 7, diz: os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na assembleia dos santos. Pois quem está no céu poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na assembleia dos santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. As pessoas leem o Salmo 89 de forma equivocada, pensando que a Assembleia dos Santos está na terra, mas o texto mostra que a Assembleia dos Santos é a união dos seres celestiais juntamente com o Senhor em seu trono soberano. Vá adiante. Jeremias, no capítulo 23, versículo 18, diz: mas qual deles esteve no conselho do Senhor? A palavra conselho remete a uma reunião, a um grupo formado. Conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra. Quem deu atenção e obedeceu à minha palavra? Jeremias 23, 22. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Por incrível que pareça, irmãos, de fato, existe uma corte divina. O Senhor não está sozinho. Ele faz tudo de acordo com a sua santa vontade, mas não é um ser isolado, como muitas vezes nos quer mostrar o teísmo, que coloca um Deus totalmente separado, distanciado, isolado lá fora. O Senhor
está no conselho. Pode passar. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com ele. Aqui eu gostaria de ressaltar uma coisa. A presença de Satanás, ela é naturalmente percebida. Porque tem gente que, assim, ao ler esse texto, tem a impressão que Satanás tentou se esconder por ali e tal, como se Deus não soubesse o que estava acontecendo, como se ele não fosse onipresente, como se ele não fosse onisciente, como se ele não fosse onipotente. Aí apareceu por ali escondido. Não, irmãos. A presença de Satanás é rapidamente percebida. E, para o nosso espanto, é Deus quem inicia o diálogo com ele. É Deus quem inicia o diálogo com ele. O pai da mentira está ali, dando aquela ideia despretensiosa, de como quem não quer nada, totalmente despretensioso, mas na realidade ele tem ali, muito bem demarcado, a sua posição pelo seu nome. Ele sabe o que é que ele vai fazer. Não se impressione com esse texto. No versículo 7 diz: o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Aí Satanás respondeu ao Senhor: estava de perambular pela terra e andar por ela. Tem muita gente que lê esse texto com a mente ocidental. E aí, Satanás, estava onde, boy? Não, estava ali de boinha e tal. Sem fazer nada. Não, irmãos, não é assim não. A presença de Satanás é percebida por Deus. É Deus quem inicia o diálogo. E ele, ligado no relacionamento, ele quer de fato estabelecer a ligação pelo diálogo para saber e para estender o ensino daquilo que partirá do próprio Satanás. Porque Satanás, irmãos, é criatura, foi anjo caído, saiu do poder do Senhor, não é igual a Deus como muitos pensam que é. Em poder, como se fosse um maniqueísmo do tipo bem e mal, Deus é o bem, Satanás, igual em poder um com outro. Não, meu irmão, é criatura. No que tange a poder, só o Senhor é Deus. Agora ele utiliza desse artifício, desse atributo, para que os ensinamentos de Jó possam ser reverberados a toda a humanidade. E aqui a gente vê ele ali, aparentemente despretensioso, estava perambulando, andando. Segue o texto. Versículo 8, interessantíssimo. Disse então o Senhor a Satanás: é sempre Deus que começa o diálogo. Pela segunda vez, agora, ele ressalta as características de um servo dele. O texto diz assim: reparou em meu servo Jó. Irmãos, poucas pessoas na Bíblia têm esse nome dado diretamente por Deus. Meu servo. O servo é aquele que tem um relacionamento especial, específico com Deus e é leal ao seu serviço. A primeira pessoa que recebeu o título de meu servo foi Moisés. Números capítulo 12, versículo 7, o Senhor chama Moisés de meu servo. E quero lembrar aos irmãos que é um dos poucos que também tem o título amigo de Deus. O segundo que recebeu o título meu servo foi Davi. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5, o Senhor chama Davi de meu servo. E no livro de Atos vai deixar muito claro para nós que Davi, apesar de ter feito o que fez, sanguinário, ter nas costas um homicídio qualificado, ter arrebentado com sua família, como a gente não está falando de Davi, né? A gente está falando de Jó, vamos deixar Davi para lá. Mas Davi foi qualificado como um homem segundo o coração de Deus. E Deus chama, em 2 Samuel capítulo 7, versículo 5, o próprio Davi de meu servo. O Senhor Deus também chama o Messias que haveria de vir como meu servo. Isaías 42, 1, Isaías 52, 13
em Isaías 53, 11, o Messias, aquele que haveria de vir, pela sua operosidade, pela sua intimidade com o Senhor, é o meu servo. E de acordo com a teologia de Marcos, o servo sofredor que sofre pelo povo. Meu servo, uma marca de intimidade, uma marca de ressalto. O Senhor está ressaltando diante de Satanás as características de Jó. E ele ressalta as características de forma muito clara. E mais uma vez, os atributos morais de Jó são colocados aqui. E Deus diz: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Pode seguir. Agora vem a resposta desse acusador. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Aí ele joga para Deus a ideia de que Jó, ele só adora ao Senhor porque o Senhor o enche de bênçãos. E a adoração que Jó destina a Deus, que Jó coloca diante de Deus, não é uma adoração voluntária, mas é uma adoração interesseira. Jó adora ao Senhor não pelo que o Senhor é ou representa, mas adora ao Senhor pelo que ele tem. Essa é a jogada que o acusador quer colocar ali, nesse conselho, nesse momento. Versículo 10. Acaso não puseste uma cerca dele, tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Aí aqui vem a dupla sugestão. Porque com essa sugestão, ele coloca em xeque a adoração que Jó está prestando a Deus e coloca em xeque a forma como Deus governa. Ou seja, para ser adorado, ele suborna as suas criaturas com bênçãos materiais, aí ele é adorado em virtude disso. Então, esse tiro não é só em Jó, esse tiro é no Senhor. Em todo o sistema, em todo o raciocínio, em tudo que é feito. O acusador, irmãos, aqui, o acusador tem a ousadia de acusar o homem a quem Deus elogiou, porque Deus já tinha dito, além das características, Deus já tinha ressaltado, na terra não tem ninguém como ele. E o acusador aqui tem a ousadia, a petulância de ir contra esse homem que o próprio Deus exalta. Ele diz que a justiça de Jó, na qual Deus se deleita, na realidade é uma justiça interesseira. O âmago do ataque feito no livro de Jó contra Deus e contra seu servo é colocado nessas perguntas. E na suposta posição que Satanás faz, que é acatada. Aí ele sugere, vamos fazer o seguinte, estende a tua mão. Veja como Satanás é terrível. Ele está sugerindo que Deus atue de forma maléfica contra Jó. Ele mesmo, ele diz, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. Com certeza ele vai te amaldiçoar na tua cara, na tua face. Segue. Aí a resposta do Senhor. O teste é permitido. Satanás recebe autoridade para afligir a Jó. No versículo 12, a parte A diz, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Mas, apesar de Deus permitir que isso ocorra, e que toda essa malignidade saia de Satanás, o próprio Deus estabelece um limite a Satanás.
E o limite é muito marcado na parte B, quando diz assim: apenas não toque nele. Você vai atacá-lo, mas você não vai tocar na integridade nele. Nele não. É mantido dentro dos limites. E a gente vai ver no decorrer do texto, eu vou falar isso bem direitinho, nos versículos 15 e 17 do capítulo 1, Satanás vai de forma muito forte atacar de forma maligna mesmo contra os homens, versículo 15 e 17, e contra a natureza que estava sob o domínio de Jó, versículos 16 a 19, entendendo que todas essas coisas estão debaixo do poder do Senhor. A pergunta-chave aqui, irmãos, é o seguinte, e essa pergunta é a pergunta que vai reverberar no coração da gente hoje, para a gente raciocinar a integridade das nossas motivações com as quais nós buscamos o Senhor. É por isso que a gente tem que ir bem devagarinho, Jó, porque as motivações continuam as mesmas. A pergunta para Jó é: será que Jó adoraria o El Shaddai se o coração dele, se a vida dele não fosse profundamente abençoada por Deus? Será que ele adoraria? Existem perguntas aqui que são implícitas. A pergunta de Jó para Deus, as ideias de Satanás, aliás, as ideias de Satanás para Deus, eles atacam ao próprio Senhor. O Senhor levanta um testemunho dizendo: esse homem é um homem reto, íntegro, temente a Deus, se afasta do mal. Mas a pergunta dele traz uma ideia por trás. Será que realmente você conhece esse Jó? Será que você realmente conhece? Será que você não estaria subornando as pessoas para poder ser adorado? Será que você seria tão digno de ser adorado, de forma assim, tão despretensiosa e tão voluntária, por parte de alguém? Até o próprio Jó é atacado. Por quê? Será que esse Jó é tão justo assim? Será que esse Jó, ele é tão íntegro assim? Será que esse temor que Jó tem de Deus é realmente verdadeiro, é genuíno? Não seria conveniente para Jó adorar um Deus que sempre lhe abençoa? E esse teste é feito. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Irmãos, Satanás não está para brincadeira. E depois da permissão que foi dada a ele, ele realmente vai causar danos profundos a Jó, que nós vamos ver bem direitinho na próxima quarta-feira. Mas hoje, nós já temos algumas verdades espirituais a aproveitar. Eu hoje, não é bom o que eu vou falar não, mas é profundamente necessário. E antes de qualquer coisa, muitas pessoas, quando se deparam com esse texto, eles perguntam assim: como é que Satanás poderia ter se apresentado diante de Deus, se os textos mostram que ele foi expulso do céu? E muitos têm essa dúvida: como é que de uma hora para outra ele chega lá, se do céu ele já tinha sido expulso? Aí aqui, irmãos, não apenas responder a essa questão, mas eu gostaria de sugerir um livro. Todas essas dúvidas grosseiras da Bíblia já foram catalogadas e respondidas pelos teólogos mais importantes que hoje temos na Terra. Tem um camarada chamado Norman Geisler, que ele é biblista e escreve sobre essas coisas há mais de 40 anos. Ele tem um livro chamado Manual Popular de Dúvidas, Enigmas
e contradições da Bíblia. Contradições está entre aspas. Ele explica cada dificuldade dos textos bíblicos de Gênesis até Apocalipse. Eu, como pastor, eu não estou aqui para inventar a roda, não. Já responderam porque foi que Satanás conseguiu chegar lá. O Norman Geisler, o doutor Norman Geisler, ele diz o seguinte, e a pergunta é a mesma. Como é que Satanás poderia apresentar-se diante de Deus se ele tinha sido expulso do céu? Qual é o problema? Jó capítulo 1, versículo 6, declara que num dia os filhos de Deus, que são os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor e que veio também Satanás entre eles. Entretanto, isso implica que Satanás tinha acesso ao trono de Deus, contrariamente ao que se declara. Ou seja, que ele tinha sido expulso da presença de Deus no céu. Olha o que é que ele dá como resposta. Solução. Satanás tinha sido oficialmente expulso do céu, contudo, na verdade, ele ainda continuava tendo acesso à presença de Deus. Em várias partes das Escrituras, encontramos que Satanás tem acesso à presença de Deus com objetivo. Qual é o objetivo? Acusar os santos. Zacarias capítulo 3, versículo 1, temos a visão de Josué diante do anjo do Senhor, e com Satanás à sua direita fazendo o quê? Acusando. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, identifica Satanás como o acusador dos irmãos. E o texto diz assim, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. E lá está colocado como príncipe da potestade do ar, Efésios 2, 2. Satanás tem tido a oportunidade de comparecer perante Deus, com qual propósito? Com o propósito de acusar de pecado os filhos de Deus. É isso o que ele fez contra Jó, e a gente vê isso no versículo 6 e no capítulo 2, versículo 1. Ele tem acesso? Tem, mas o que é que ele faz? Acusar o povo. Dr. Norman Geisler responde todas essas questões de aparente dúvida, contradição, dificuldades dos textos bíblicos. Esse manual é um dos mais simples, um dos mais baratos. Tem um manual que é um manual erudito. Eu não tive dinheiro para comprar, por isso que eu não tenho. Mas vontade eu tive muita. Mas essa é a realidade, irmãos. Ele está lá executando aquilo que o seu próprio nome diz. Ele é acusador. E ele não vai a esmo, não está lá, não, ele tem. E aqui eu gostaria de falar sobre Satanás. Infelizmente, irmãos, sobre ele, na igreja, existem muitas pessoas que têm uma ideia desequilibrada. Ou coloca a culpa em cima dele, de tudo que acontece, retirando de si mesmo responsabilidades individuais, ou então vai para o outro extremo, que é viver um cristianismo sem identificar essa grande realidade espiritual de que no mundo aqui onde vivemos, Satanás está aí com a missão muito clara. Além de acusar os homens de pecado, ele está aí para matar, roubar e destruir. E eu vou além, irmãos. É possível que muitas vezes a gente até brinque com o nosso testemunho. E eu vou dizer aos irmãos uma coisa que é real. Satanás não brinca de Satanás. Ele está para pegar pesado. A primeira grande verdade espiritual é que Satanás é uma realidade do mundo espiritual. É uma realidade que influencia as nossas vidas. É alguém que tem um objetivo claro, definido. Ele não pode ser superestimado, nem também pode ser subestimado, esquecido. Nós precisamos ter uma visão clara. Nós precisamos, irmãos, reconhecer que Satanás, ele é um terrível inimigo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, ele é o que nosso? O inimigo de vocês. Ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós precisamos entender que ele não está para brincadeira, ele está
realmente querendo tragar, querendo acabar, querendo destruir. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que aconteceu na congregação em Santa Rita, quando eu estava à frente daquela congregação. Nós gostaríamos muito, como congregação naquela Santa Rita, reunir com as lideranças. E a gente pediu muito assim, em oração a Deus, que o Senhor nos mostrasse naquela cidade algo que nós pudéssemos fazer para que a gente, não que a igreja fosse relevante ou buscar ser notória na cidade, mas que a gente atuasse naquela cidade, Santa Rita, em cima de algo que o Senhor gostaria que nós estivéssemos lá fazendo diferença. E nós oramos fizemos um culto de oração específico com a liderança da igreja, e a gente intercedeu, e nós chegamos à conclusão que naquela cidade nós deveríamos fazer algo em virtude da grande violência que está na cidade de Santa Rita. Na época em que eu estava lá, isso ocorreu no mês de novembro, no mês anterior, que tinha sido o mês de outubro, as ocorrências policiais na cidade de Santa Rita, em todos os dias do mês de outubro, tinha morrido 1, 2 ou 3 naquela cidade. Não houve um dia de outubro que não tivesse morrido uma pessoa na cidade de Santa Rita. E depois de oração, de muita oração, a gente entendeu que precisava fazer alguma coisa no que tange a essa questão da paz. E nós entendemos, naquele momento, que deveríamos ajudar a uma fundação chamada Fundação Zoe, que era uma fundação destinada à recuperação de pessoas dependentes químicos, e não estava bem essa fundação, estava praticamente arruinada, arrasada. E a gente pensou em fazer uma passeata no final do ano, com todas as igrejas, com os religiosos, com as autoridades, com todo mundo, levantando um clamor pela paz na cidade de Santa Rita. Irmãos, pasmem. Na quinta-feira da outra semana, todas as pessoas que participaram daquela oração, que faziam parte da liderança da igreja, todos adoeceram. Todos nós adoecemos. E a gente se reuniu novamente antes do final de semana. Todo mundo com o corpo quebrado, era doído, aquela coisa toda. Nós nos reunimos em oração. Agradecemos ao Senhor, porque os ataques nos mostraram que nós estávamos com as intenções corretas, e o Senhor colocou uma paz bem grande no coração da gente. E quando foi no final de semana, no domingo, para a honra e glória do nome do Senhor, aqueles que passaram a semana doentes, no domingo estavam todos eles bons. E a gente assumiu para ajudar a Fundação Zoe, e a gente começou a movimentar uma campanha pela paz na cidade de Santa Rita, que foi executado no final de ano. E por incrível que pareça, houve uma adesão, até das pessoas, dos católicos, houve adesão. Muita gente, todo mundo no meio da rua, eu dentro do carro de som, falando palavra de paz, parando em certos momentos para que pastores orassem. Fizemos um roteiro na cidade significativo. Para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor fez diferença. Pelo menos nós sentimos no nosso coração como o senso de dever cumprido e de ter louvado a Deus por ter participado de algo que Ele mesmo abriu as portas. Irmãos, existe uma luta espiritual e nós precisamos estar cientes disso. Muitos de nós estamos vivendo como se essas realidades não existissem.
O texto também diz que nós precisamos, de alguma forma, ter discernimento espiritual, identificar ciladas do maligno, identificar formas como esse ser tem agido contra nós, contra a nossa família, no nosso trabalho. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15, o texto diz assim: tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, falando sobre falsos profetas, falsos obreiros, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de se admirar. Veja a característica que Paulo traz de Satanás. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele tem uma capacidade sorrateira de iludir, de entrar, de criar ciladas, de não ser percebido, de não ser identificado. Veja o que está escrito em Efésios, no capítulo 6, passa aí, por favor, os versículos 10 a 13, e esse para mim é um dos textos mais importantes para falar sobre essa questão, que nós precisamos ter discernimento espiritual das coisas. O texto diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, o maligno, ele arma ciladas. Ele não precisa estar ali, não. Ele só precisa armar a arapuca. E muitos caem. Ele só faz armar o circo. Ele só faz armar a contenda. Ele só faz armar as ciladas. E o objetivo dessas ciladas é fazer com que, ao invés de enfrentarmos com a maturidade, com os frutos do Espírito em nosso coração, a gente enfrentar na carne essas dificuldades, essas ciladas, e responder a essas ciladas com decisões equivocadas, com ira, sabe? Com ira, com medo, com pensamentos destrutivos. Ele arma ciladas. Aí o texto segue dizendo: a nossa luta, ela não é contra pessoas, a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal que estão nas regiões celestiais. Aí Paulo diz que a gente deve fazer algo. Nós não podemos andar sem conhecer essas realidades. Nós temos que entender essas realidades e tomar uma postura. Qual é a postura que Paulo dá? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam fazer duas coisas: possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Nós precisamos ter muito cuidado, irmão. Humanamente falando, se você soubesse que alguém estava querendo o seu mal, estava querendo lhe matar, eu tenho plena convicção que você andaria na rua de outro jeito. Se você soubesse que alguém quer lhe matar, se você soubesse que alguém quer lhe trucidar, lhe acabar com sua vida, acabar com o que você tem, no mínimo você andaria assustado, olhando para um lado para o outro. A gente anda assim sem esse ataque todo, né? Porque a violência já está tão grande que faz ou força. Já pensou com alguém tendo decretado para você assim: eu quero que você morra, e eu vou fazer de um... A gente andava assim, irmão, olha. Só que a Bíblia mostra que Satanás está como um leão querendo tragar a gente. A Bíblia mostra que a missão dele é matar, roubar e destruir. Paulo mostra que a nossa luta não é contra seres humanos, é contra ele. E ele sugere uma roupa, uma armadura. Irmãos, a armadura não é roupa de festa.
Você não veste a armadura para ir para a academia de ginástica. A armadura é roupa de quê? É roupa de guerra. E diga-se de passagem, na armadura, o texto diz, para a gente permanecer firme. Ou seja, a ideia é mais permanecer do que propriamente atacar. Perceba que a armadura que Paulo vai descrever no texto de Efésios, o cinto da verdade, defesa. A couraça da justiça, defesa. Calçar os pés com o evangelho da paz, defesa. Capacete da salvação, defesa. Escudo da fé, defesa. Espada do Espírito, a única que é de ataque. A ideia é que a gente vai se defender mais do que atacar. Irmão, nós não podemos subestimar o maligno dizendo, não. Tem muita gente aqui que faz cursilho. E que trabalha nos cursilhos, trabalha em encontro de casais. A semana que tem cursilho, a semana que tem encontro de casais, o que dá de errado na vida de muita gente, a quantidade de problemas que surge dentro de família, de discussão disso, daquilo, as ciladas, com o objetivo de fazer com que a gente saia desestruturado para fazer a obra dele. Ele não está para brincar não, irmãos. Nós não podemos superestimar ele, dizendo, meu Deus. Não, mas também não podemos viver como se essa realidade, ela não fosse algo que influenciasse no dia a dia das nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que ele é terrível, que ele é o inimigo. Nós precisamos ter discernimento espiritual para agir, discernir essas ciladas. Mas nós precisamos entender, irmãos, que precisamos estar debaixo do poder de Deus. Passa aí, Tiago 4,17. Portanto, submetam-se a Deus. São 3 processos. Um processo de submissão, submeta-se a Deus. Um processo de resistência, resista ao diabo. E a consequência final, o que é que vai acontecer? Submeta-se a Deus, resista e ele vai. Submeta-se a Deus, resista e ele vai. Submeta-se a Deus, resista e ele vai. Bota esse diabo para correr, irmão. Submeta-se a Deus, resista e ele vai fugir. Mas nós precisamos nos submeter ao Senhor primeiro. Não vá resistir na sua carne. Não resista na sua própria força que Ele dá na sua cara. Ele envergonha. O processo é claro e é nítido. Em primeiro lugar, nós precisamos nos submeter ao Senhor. Quando eu estava à frente da congregação em Campina Grande, num culto de oração, falando sobre Tiago, pregando na carta de Tiago, quando eu citei esse texto, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Um culto de oração, todo mundo sentado. Aí uma irmã que frequentava a igreja, na minha frente assim, começou a se entronchar, endemoniada, caiu aqui no chão. Aí o povo, pastor, vamos levar ela no hospital. Isso já acontece, pastor, aqui. A gente às vezes faz a oração aqui, ela acontece isso. Meu filho. E ela com as mãos travadas, está endemoniada. Nós oramos temporariamente, naquele momento, algumas entidades malignas foram expulsas. Ela voltou para casa. Quem levou ela para casa foi mais Claudinha e Ricardo. Levou para casa. Posteriormente, essa igreja aqui levou para lá um curso chamado Veredas Antigas da Universidade da Família. E essa moça estava em uma das salas de Veredas Antigas,
E ela começou a abrir a alma. Não havia equipe de oração, porque não tinha gente suficiente. A equipe de oração era eu, sozinho. Enquanto o Vereda estava, eu estava de joelhos orando. Irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor, todas as entidades malignas que afligiam o coração dessa mulher lá, foram descobertos, foram expulsos. Hoje ela é uma pessoa liberta e que louva ao Senhor. Nós não podemos, é necessário que a gente não tenha medo dessas coisas, mas também não saia buscando. Porque tem muita gente afoita que sai querendo buscar, achar essas coisas, onde é que tem, eu vou lá. Eu tinha um colega na cidade de Santa Rita, um grande pregador, pregou aqui, ligou para mim, pastor, tem um demôniozinho para a gente expulsar. Não estou expulsando demônio em banda de lata. Aí eu cá comigo, né? Eu disse, rapaz, não vai nisso não. A sugestão bíblica é que a gente fique na da gente. E se porventura aparecer, o Senhor já nos deu autoridade. Mas eu não vou estar aqui como um caça-fantasma, um ghostbuster, buscando essas coisas, não. Fique na sua, vá fazer a obra do Senhor. Irmão, não deu outra. Com pouco tempo, esse rapaz teve um relacionamento extraconjugal com uma ovelha de sua igreja. Irmão, nós não podemos subestimar, nem podemos superestimar, porque tem gente que anda com medo. Meu Deus do céu. O que é que vai acontecer? O que acontece é isso aqui, irmãos, olha. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Já é bênção, acabou-se. É resistir pela fé, sabendo que Satanás é derrotado. Satanás não precisa ser derrotado pelos santos, porque ele já é um inimigo derrotado. Mas ele precisa ser resistido através da dependência do poder de Deus. Não subestime, nem superestime. Satanás é uma realidade. Satanás mexe com o ambiente de trabalho, sem ter nem para quê, de uma hora para outra. No ambiente de trabalho da gente, levanta-se uma pessoa contra nós, sem motivo nenhum. Já aconteceu com você? Sem ter nem para quê, dentro da família, uma pessoa interpreta mal uma palavra que a gente disse, um troço pequenininho de um copo d'água se transforma numa tempestade dentro da família. Já aconteceu com você? Cilada. Irmão, na minha experiência de pastor, eu já vi uma das grandes características da cilada. Sabe qual é? Você vê uma confusão, que todo mundo tem razão e ninguém tem razão ao mesmo tempo, cilada. Cilada. Todo mundo tem razão e ninguém tem razão ao mesmo tempo. Cilada. E nessas ciladinhas, a pessoa, se estiver cheia de Deus e do discernimento do Senhor, ela tem amor, ela é comedida, ela identifica. Ao invés de dizer a palavra pesada, ela cala a boquinha, ela tem força para ficar caladinha, ela tem força para interceder. Coisa simples, irmãos. A minha esposa terminou um curso de moda. E a apresentação final do curso de moda da minha esposa, tinha uns camaradas dentro da sala, irmãos, me perdoem, mas é demônio puro. Minha esposa com medo de apresentar o trabalho, e eu vi o olhar mal de duas pessoas assim.
Mas eu não contei conversa assim, encostei ali pertinho. Estendi a mãozinha assim, comecei a orar por eles. Retira, Senhor, toda sorte de malignidade, de pensamento ruim, toda a caixa de demônio. Vá batendo em retirada dessa sala aqui agora. E começou um mexido de pé na cadeira, umas agonias. E aquela face má, e aquela coisa aí. Eu só via um para o lado e outro para o outro. Vá batendo retirada, saia daqui. Se retire. Se você que veio para fazer o mal, para pensar o mal, interagir mal. Estava a minha esposa e tinha uma amiga da minha esposa, que é até crente aqui, apresentando o trabalho no mesmo dia. Eu ia intercedendo ali atrás. E só aquele arrastar de pé. Quando foi no meio da apresentação, se levantou e foi embora. Eu digo, vai-te embora. Vai aperrear em outro lugar. Demônio ruim. Mas nem tudo é isso não, irmãos. Tem certas coisas que somos nós mesmos que provocamos. Não adianta, tem certas coisas que a culpa é sua de verdade. Ah, vou expulsar esse demônio da gordura da minha... Não, mesmo, foi eu mesmo que botei. É culpa minha. Porque aí, de verdade, tem muitas pessoas que acusam ele, mas se esquece que na realidade foi algo que ele está fugindo das suas próprias responsabilidades. Neste sentido, tem muita gente que realmente faz a crítica de forma correta, coerente. Nem tudo é ele, não, nós somos responsáveis. Agora, naquilo que ele é responsável, nós precisamos ter discernimento e entender que tudo o que for feito, precisa ser feito debaixo de oração, irmãos. Oração. O maligno é uma realidade, não é uma ficção. Ele é uma realidade. Segue verdades espirituais. Um bom testemunho abala muitas estruturas. Nesse segundo momento, o testemunho de Jó está sendo mostrado pela segunda vez. Você quer pregar o evangelho de forma efetiva? Em primeiro lugar, permita que o Senhor tome conta do seu ser por inteiro. Porque antes de verificar aquilo que você diz, as pessoas vão verificar em primeiro lugar aquilo que você é. Se você dá um bom testemunho, essa é a carta que as pessoas haverão de ler em primeiro lugar. No Evangelho de João, no capítulo 9, mostra o testemunho de um homem que era cego e Jesus curou ele. Antigamente eu era cego, mas agora eu vejo. Ele falou com os principais religiosos, que o testemunho dele reverberou. E aqui a gente vê o testemunho de Jó reverberando. O testemunho do crente fiel, íntegro, ele reverbera no tempo. Terceira grande verdade para nós, baseado nesses 7 versículos. Quais são as motivações reais da nossa fé em Deus? Por que é que você adora a Deus? Você já parou para pensar isso? O que é que realmente está no fundo do seu coração quando você vem à casa do Senhor, quando você se ajoelha diante do Senhor? A sua oração, a sua adoração é uma adoração despretensiosa. É uma oração, uma adoração, é uma intimidade, é algo que você vai com prazer diante de Deus, ou você está simplesmente cumprindo um ritual religioso? A sua adoração é algo que é feito com alegria, com constância. Quais são as motivações que realmente fazem com que você busque a Deus? São motivações genuínas?
E aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Irmão, sabe por quê? Que no Baixo Espiritismo, muitas pessoas adoram os Exus, aquelas entidades malignas. Muitas delas adoram essas entidades porque elas têm medo de que essas entidades façam alguma coisa ruim com elas. Elas não buscam essas entidades de forma voluntária, não. Elas têm medo. E elas adoram essas entidades para não serem atacadas por elas. É diferente da nossa adoração ao Senhor, que além de despretensiosa, deve ser voluntária e alegre. Última verdade. Uma verdade mesmo assim grande. Irmãos, se do mesmo jeito que Jó, a vida da gente fosse exposta assim, para todo mundo, como está aqui no livro. Vamos supor que tivesse uma tecnologia que a gente, ao entrar aqui na igreja, irmão fulano, vem aqui. Aí chegasse aqui, aí tivesse um cabo USB que conectasse no irmão, entrasse aqui e saísse ali a vida do irmão. Como é que ia ser? Se pegasse a sua vida assim, estampasse geral, quais eram as características que ia sair ali? Seriam as de Jó. Homem íntegro, fiel, temente a Deus. Quais eram as características que ia sair ali? Deus se agrada do que você é. Faça essa reflexão hoje profunda, mas será que Deus tem se agradado de mim assim? Ou será que é Satanás que tem se agradado da sua postura? Essa é a grande pergunta, a primeira grande pergunta, irmãos, do livro de Jó. Será que nós temos integridade? Será que realmente nós adoramos a Deus pelo que Ele é? Ou nós temos adorado a Deus mais pela possibilidade dEle nos abençoar? É essa pergunta que pega assim, como um carrinho de um zagueiro no centroavante bom. Na teologia da prosperidade, sabe? Se o Senhor não nos desse nada, materialmente falando, nos desse só a salvação, vida eterna, você estaria com Ele? Estaríamos com Ele? A nossa adoração a Ele é despretensiosa, é voluntária, é alegre? Essa é a primeira grande pergunta. E é aí que Jó vai ser testado. Irmãos, eu gostaria de fazer 2 orações para a gente encerrar esse momento. A primeira oração, irmãos, é reconhecendo que estamos no mundo, mas não estamos livres do pecado nem do ataque do mal. Jesus, quando orou pelos discípulos, ele disse: Pai, eu os peço, não os peço que os tire do mundo, eu peço que livre do mal. Nós vamos orar, irmãos, para que o Senhor esteja protegendo a nós e a nossa família nessa noite. Porque lá fora tem gente ruim. Gente que é inspirada pelo mal. E está fazendo coisa ruim. Porque uma pessoa matar uma mulher de 106 anos a paulada. E a segunda oração que eu vou fazer, irmãos, é que nós possamos aprender a depender do Senhor. E buscar adorar ao Senhor com motivações genuínas no nosso coração.
Viver como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E buscar o Senhor com alegria de verdade, não como um rito religioso qualquer. Adorar o Senhor pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz ou pode fazer. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu não ia fazer isso não, mas eu tenho sentido essa vontade. Meu irmão, tem alguém aqui que de uma hora para outra começou a ser atacado no ambiente de trabalho, sem ter nem para quê? Coloque a mão no seu coração aí, que nós vamos orar e esse negócio vai acabar na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Pai eterno e santo, Deus poderoso, eu quero colocar diante do Senhor agora. Em primeiro lugar, todas as vidas e todas as famílias aqui, principalmente esses que têm se identificado com a mão do seu coração, que estão sendo atacados sem terem porquê no seu ambiente de trabalho. Meu Deus, meu Pai, revela as ciladas que o inimigo tem colocado ali, e que ele seja debelado deste lugar, no nome de Jesus. Que as pessoas que têm atacado, perseguido, reconheçam que estão errados, e que isso seja um trabalho do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus, toda sorte de espírito maligno, de seta maligna, no trabalho dos irmãos, que caia por terra no nome de Jesus. Proteja, Senhor, a família de cada um de nós. Pai eterno, nós colocamos nas tuas mãos e descansamos no nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos orar clamando ao Senhor que nos dê discernimento espiritual. Que a gente possa aprender a depender dEle. Que as nossas decisões reflitam as decisões fruto de uma intimidade com Deus. Que a gente possa identificar essas ciladas e tomar decisões corretas e coerentes. Vamos orar. Senhor, nós colocamos mais uma vez nossa vida e te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude. Antes de qualquer coisa, Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, se muitas vezes nós resolvemos as coisas nas nossas próprias virtudes. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a se submeter ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a que a nossa agenda seja escrita por Ti, Pai. Que a nossa vida seja conduzida pelo Senhor e as nossas decisões sejam conduzidas por Ti. Senhor, nós queremos estar debaixo da Tua santa presença e vontade. Senhor, nos dá discernimento espiritual das situações, para que nós possamos tomar as decisões corretas e coerentes. Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, Senhor, a dar bom testemunho do Teu Evangelho. Pai, nos toma nas mãos, nos leva em paz para casa. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmão, só um aviso. A mãe do pastor Nino, ao que tudo indica, já chegou, né? Está sendo velada ali na Assembleia de Deus, aqui na frente, na 1º de maio, aquela igreja azulzinha. Lá na frente, viu? Se você quiser ir visitar e mostrar sua solidariedade, ela está sendo velada ali naquela igreja. Deus abençoe vocês, irmãos.